realize a sua prática autoral transpessoal. Nós estamos começando agora mais uma live da série Realize, em que a gente traz entrevistas com pessoas que se transformaram com a gente, para que elas possam falar como é que foram as suas aprendizagens, sobre como elas desenvolveram a sua contribuição profissional autoral para ajudar muito mais pessoas, certo? Então, bem-vinda, bem-vindo a você que está nos assistindo agora pela live, também a você que vai assistir depois, né? Deve estar assistindo talvez o reprise da gravação. Então, eu sou Eliana Press, sou professora e diretora da pós-graduação em Psicologia Transpessoal do Instituto Atitude. E eu ensino terapeutas, profissionais da saúde, da educação, líderes de empresas, né, a se tornarem especialistas em psicologia transpessoal, desenvolvendo a sua prática profissional autoral, original, com as ferramentas da psicologia transpessoal e alinhado ao seu propósito de vida. Já tô ganhando coraçõezinhos, gratidão! E a gente ajuda, né, pessoas profissionais nesse sentido de dar esse upgrade na sua vida e na sua carreira, mesmo que a pessoa esteja começando do zero, não saiba nada sobre psicologia, né? Ou então que seja um profissional de outra área que queira fazer a transição de carreira para terapeuta, certo? Ou até profissionais de outras áreas também que não a psicologia, mas que queiram aprender a integrar a espiritualidade na sua profissão, na sua prática profissional, certo? Então, onde existem pessoas, a psicologia transpessoal tem uma utilidade maravilhosa, certo? Então, aqui você vai aprender um pouquinho sobre isso. Também eu quero avisar que as matrículas para a próxima turma da pós em Psicologia Transpessoal já estão abertas, né? E para você ter mais informações sobre isso, é só você ir lá na nossa bio, clicar no link e ali você vai ter todas as informações, ok? Muito bem, então hoje eu vou entrevistar, já está aqui com a gente na sala, a Luana Camerini, minha querida hoje colega de trabalho, né? Também amiga pessoal. Luana é graduada em engenharia, vejam só, gente, olha de que área profissional que a Luana veio, né? E quando ela chegou para fazer a pós-graduação com a gente, ela era terapeuta, né? E então estava buscando enriquecer, né? Se desenvolver mais ainda profissionalmente com a nossa pós em psicologia transpessoal. Então hoje nós vamos saber o que ela ganhou com tudo isso, como foi essa transformação dela, né? Olha, já tem aluna minha aqui, a Glória, maravilhosas as duas, gratidão, meu amor, que bom ter você aqui, maravilhosa também. A gente vai juntando todas as maravilhosas aqui na pós em psicologia transpessoal, né? Fábio, bem-vindo, Angélica, coisa boa. Fernanda, todos e todas bem-vindos. E Luana, querida, deixa eu ver se eu acho aqui. A Luana enviou uma solicitação. Isso aí, eu vou pôr a Luana aqui para dentro da sala. E para quem está nos assistindo, já vão dando um like no coraçãozinho aí desse vídeo, dessa live, né? Que isso já ajuda o Instagram a entender que o conteúdo vai ser muito bom aqui. Oi, Lu! Olá, Oi, tudo querida! bom? Tudo bem? E com Boa você? tarde. Boa tarde! Que gostoso mais uma vez recebê-la aqui com a gente.
Ai, gratidão. Espero mais uma vez poder ter contribuição. Sim, sempre é muito, né, Lu? É muito bom, sempre muito gratificante, sempre, né? A contribuição que você traz aqui com a gente, seja em live, seja nas aulas, né, Lu? Boa tarde, gratidão, Eliana, pelo convite. Boa tarde para todo mundo que está aí nos assistindo ou que vai assistir depois. Legal. Ok, minha linda. Então, né, vamos falar aí desse percurso, né, dessa história que temos aí alguns anos juntas, né? E Verdade. também antes, como é que tem sido toda essa transformação de Luana ao longo da tua vida, né? É, intensa. Assim, radical, assim, né? Vamos dizer assim, é, conciliando várias áreas dentro de você mesma e trazendo isso para contribuição, né, Lu? É, é Então, verdade. Eu fico pensando como a gente, quando a gente se permite, a gente pode mudar tanto, né? Meu Deus, eu sou uma outra pessoa na mesma vida. sim, legal. Então, ok. Acho que a gente pode começar falando sobre isso mesmo, né, Lu? Assim, se você puder fazer uma apresentação de você mesma, né? E dizer assim, um pouquinho sobre esse seu percurso de tantas transformações profissionais na sua vida, assim. Se você pode começar por aí, eu acho. Então, desde criancinha eu falei que ia trabalhar na área da construção, né? Mas eu, depois de muito tempo, me dei conta o porquê que isso nunca foi meu. Isso sempre foi uma questão de tentar satisfazer, pertencer, ser aceita, né? Buscar um reconhecimento externo. E eu acreditava que ali eu ia ser muito admirada, né? Pela minha família, pelos meus pais. E por isso construiu uma carreira, digamos assim, foram 17 anos dentro da construção civil, né? Do técnico até duas pós-graduações na área, sendo que a última era na área mais top do momento, estudava BIM, que é uma tecnologia mais moderna dentro da construção civil, justamente para eu me sentir correspondendo à minha expectativa de estar participando, né? É, buscando sempre, assim, era como se sempre tivesse tendo que buscar mais, mais, mais e nunca tivesse satisfeita com o que eu tivesse entregando, sabe? Nunca tivesse de fato conectada com o que eu estava fazendo. Eu estava sempre procurando mais. Então, dentro da construção, dentro da engenharia, eu ainda ficava buscando caminhos diferentes, buscando o que tivesse de mais diferente no momento. Era assim, cansava, inclusive, de estar buscando isso e não me encontrava. Nunca estava 100% plena, realizada. Nesse processo, vivendo, experimentando a vida e percebendo o quanto eu criava de desafios para minha vida, foi onde eu comecei a me deparar com algumas palestras, cursos e uma busca de tentar entender como era a minha vida e os primeiros choques de realidade de ouvir que eu era responsável pela minha vida, que eu era Deus na minha vida, que eu era. Aquilo tudo foi mexendo demais comigo, porque eu era sempre a vítima da minha vida, eu sempre fui aquela pessoa que reclamava de tudo, achava que era assim porque tinha que ser, e aí, insatisfeita com tudo, foi onde essas coisas mexeram comigo e eu fui tentar entender um pouco mais sobre isso. E aí comecei a estudar um pouco mais da física quântica, me aprofundar nisso para tentar entender a minha vida. Aí começa que um processo de mergulho enorme assim de autoconhecimento para eu mudar, para eu perceber o que não estava legal do que eu estava criando para mim. E nisso tudo foi onde eu fui identificando que uma das coisas que não combinava comigo era o que eu estava fazendo profissionalmente, Uhum. né? E aí eu fui percebendo por que eu fazia isso e não fazia mais sentido para aquele meu momento e né, tentando entender o que fazia sentido. Quando eu percebi a grande transformação que foi buscar esses conhecimentos, terapias e fazer essa mudança em mim, eu percebi o quanto eu podia ser contribuição para outras pessoas
colaborando, facilitando esse processo para elas, foi que eu comecei a querer estudar mais sobre esse mundo holístico, esse mundo quântico, né? E foi onde eu fui buscar a psicologia transpessoal, porque para mim era importante também ter um certificado, ter uma validação, ter um. Era, era mais. Era importante para mim ter essa referência, sabe? E aí foi onde eu conheci o Instituto Atitude, fui fazer psicologia transpessoal. E aí eu fazia antes algumas terapias isoladas, digamos assim, né? Daí, durante o meu projeto, desse percurso de conhecer a psicologia transpessoal e estudar a psicologia transpessoal, nossa, meu atendimento mudou completamente. Completamente, assim. Antes eram técnicas isoladas e hoje é muito diferente, assim, o que eu faço, né? Eu acho que não sei se tu quer trazer mais alguma coisa antes de eu falar do meu atendimento mesmo, né? Pode falar, Lu, vamos no fluxo. Então tá. A Glória fez um atendimento comigo, né? Que querida. Que bom que tu gostou. Então, assim, ó, o que que acontece? Hoje eu me vejo como muitas vezes me perguntam, né, Luana, o que que tu faz? Qual é o teu atendimento? Hoje eu percebo que é como tu trouxe ali, né, na proposta da live, é como se eu tivesse criado realmente um projeto autoral, como se eu tivesse desenvolvido o meu método a partir de tudo que eu aprendi, estudei, juntei as técnicas. Hoje eu consigo me permitir para um atendimento sem um protocolo, sabe? Sem um padrão, assim. Eu simplesmente vou e sinto o que que aquela pessoa está precisando naquele momento, no que eu posso ser contribuição, fazendo ela perceber, né? Ajudando ela a entender esse processo de criação de realidade, como se cria isso, trazendo essa consciência que eu acho fundamental. Eu acho que isso tinha que ser ensinado lá na escola, sabe? Assim, primário, a criança deveria saber o quanto nós somos criadores, responsáveis pela nossa realidade, o quanto seria diferente se as crianças tivessem, né? Perceba, minha vida seria muito diferente se desde criança eu tivesse tido essa consciência. É o que eu busco já fazer com a minha filha, que está com 1 ano e meio, mas eu quero que ela tenha essa experiência desde de nova, né? Que ela saiba, que desperte com essa consciência. Espero que muitos pais consigam contribuir dessa forma com seus filhos para a próxima geração vir diferente. Mas justamente porque eu recebo gente de tudo quanto é idade aqui e é todo tempo, sempre é tempo de despertar essa consciência, né? De despertar esse entendimento dessa responsabilidade, perceber se dá conta disso. Então, a primeira parte do processo sempre é ajudar a pessoa a entender o que ela está criando para a vida dela. O que ela está criando hoje com base no que ela viveu, que informações do passado ela está trazendo para o presente, e o que ela está projetando para o futuro com base no que ela está vibrando hoje. Então, ajuda ela a entender isso e a partir daí, aí eu começo a entrar com algumas técnicas da transpessoal, a gente vai visualizar o que que tem ali que o inconsciente dela permite vir trazer no momento, né? E ressignificar o que o inconsciente dela permitir, transformar informações e se apropriar de uma nova frequência vibracional. Então, isso é muito de acordo com. Eu não consigo programar uma sessão, ela acontece de acordo com o fluxo mesmo. Que ali, às vezes, a pessoa chega de um jeito e ela, durante a sessão, ela já começa, ela se permite se transformar mais do que a gente pode imaginar. Pronto, né? Então, a condução da sessão hoje é muito mais pelo interagente, digamos assim, do que por mim, sabe? É pelo que a pessoa se permite. Nossa, tanta coisa interessante que você veio trazendo aqui, eu já fui até anotando para a gente ir destrinchando. Me empolguei. Ótimo, ótimo. Muita coisa legal, Lu, porque assim é aquilo, né, que você falou, né? A gente poder ser contribuição e inspiração para outras pessoas, né? E eu te ouvindo falar desde o início da tua fala, da tua história mesmo, né? A tua história, ela é inspiradora, ela pode ser inspiradora para muita gente que nos assiste aqui.
Porque você sabe que essa questão assim que você falou, eu vivi insatisfeita com a minha vida, né? Antigamente, naquela profissão e coisa. Muitas pessoas que vêm para pós, que, né, são alunos, alunas nossas, eu entrevisto a pessoa também ali, né, para entender, para conhecer melhor. E essa é uma queixa bastante comum da pessoa que chega sentir uma insatisfação profissional ou com a sua contribuição, né, com a sua atuação. E a pessoa dizer assim: eu sinto que eu tenho um potencial imenso e não está sendo aproveitado do jeito que eu estou trabalhando, na profissão que eu estou, sabe? Essa sensação. Aham. Então, de repente, a gente aqui, né, poder falar um pouquinho dessas aprendizagens, desse caminho, dentro de nós mesmos é muito inspirador. Eu acho que pode ser muito inspirador mesmo, né? E aí, assim, a outra coisa que você falou, que realmente eu me lembro quando você iniciou a pós, lá por 2018, né? Você realmente veio buscando também essa questão assim da certificação acadêmica, né? Como até assim um reconhecimento, né? De toda essa prática terapêutica holística para que pudesse também abrir portas para a tua atuação. Então, se você quiser falar um pouquinho a respeito disso, assim, qual a importância dessa certificação que você via, né, o porquê, né, com relação, assim, também né, uma pergunta para você, era já uma busca de mais fundamentos para a tua prática terapêutica? Como é que era esse interesse, assim, pela certificação? Isso eu queria que você falasse um pouquinho. Então, é porque eu entendia que era importante para mim, talvez um pouco de questão de ego, para me trazer mais segurança, mas eu acho que mesmo por uma questão de era aprofundamento, sabe? Porque eu sentia assim, eu tinha o pouco que eu estava fazendo já estava sendo contribuição, assim, um pouco, modo de dizer, né? Assim, mas o que eu tinha estudado, claro que não se comparava os meus cursinhos de fim de semana, vamos dizer assim, para um curso, para uma pós-graduação, né? Bem diferente. Só que se aquilo que eu tinha aprendido já estava sendo legal, eu já estava tendo resultado, eu já estava tendo feedbacks positivos, eu já estava sentindo eu já estava me sentindo contribuição. Imagina se eu fizesse algo que eu aprofundasse mais, que eu estudasse mais, que eu tivesse técnicas validadas e estruturadas, né? Num roteiro que fizesse sentido. Isso que eu imaginava, assim, vou fazer após, então vai ter uma sequência de informações que vão me ajudar. E com isso tudo vai ser um somatório e eu vou poder ser ainda mais contribuição. Então, só que o que que acontece? Até ali, a minha visão era simplesmente eu vou estudar para eu atender, né? Para melhorar meu atendimento. Era esse meu objetivo. O que eu não me dei conta até então, naquele momento que eu fiz a minha inscrição, é que quanto aquilo ia mexer comigo, quanto aquilo ia ser transformador para mim, porque a, após, ela me lembra muito ao curso técnico, assim, porque a gente não é só teoria, né? Ela é prática o tempo inteiro. Então, assim, como a gente tem que ficar experimentando na gente, a gente entra de um jeito e sai de outro. Então, assim, só pelo fato de ter experimentado aquela série de técnicas e processos durante aquele período de que a gente conviveu mensalmente, sabendo que eu vou ter um encontro de aprofundamento em mim, eu já fui me transformando, então eu já entrei em uma e saí outra, não só como profissional, como pessoal, né? E é óbvio que isso reflete no meu profissional, porque eu sou uma profissional mais madura quando eu sou um ser humano mais maduro, que eu já aprofundei mais nas minhas dores, eu já olhei mais para as minhas sombras. Então é muito mais. Eu sinto assim, até por uma questão de responsabilidade social, vamos dizer assim, a importância de estudar, sabe? Porque hoje está tudo tão fácil de se inscrever num curso e sair
dizendo que faz, e às vezes aquele curso não foi suficiente para modelar a consciência da responsabilidade. Isso é uma das coisas que mais me preocupa em algumas formações, né? Que formações, dependendo do jeito que aquilo é trazido, é tão delicado a gente tocar na energia da outra pessoa, sabe? É tão delicado a gente trabalhar a consciência de outra pessoa, tanto daquilo que a gente se envolve, do que a gente pode absorver, trocar e receber, quanto do que a gente vai mexer nas dores, nas sombras e lidar com isso. Então, eu acho assim, é bem profundo, de uma responsabilidade grande, e que eu não sei se, assim, tipo, é por essa consciência que me fez escolher fazer essa pós-graduação, sabe? Esse entendimento de responsabilidade, foi bem isso, assim, que eu pensei, nossa, eu preciso. Não era nenhuma questão de certificado, porque, sinceramente, até hoje, ninguém me pede o meu certificado para algo assim, né? Pode estar lá na parede, ninguém olha, não querem bater foto com o meu certificado. Isso não é importante. O importante é realmente o que eu faço. Só que, para mim, era importante fazer a pós-graduação como um reforço de responsabilidade, sabe? Sim. Nossa, que fundamental você tocar nesse ponto, Luana. Muito importante, realmente, né? E você sabe que, assim, tem essa situação realmente, né? De cursos curtos, cursos de final de semana, querendo já habilitar alguém a trabalhar com pessoas, que é tão Então, delicado, muito preocupada com tem isso. responsabilidade, né? E às vezes a pessoa, sem conhecer nada de psicologia, não é verdade? Quer dizer, o psique é psicologia humana e vai trabalhar com seres humanos, né? E um pouco nós temos essa situação porque aqui no nosso país a regularização, regulamentação da, da, da profissão de terapeuta não existe, né? Não existe a regulamentação. E até isso está transitando, né, em projetos de lei no Senado e passe a ter permissão para ser terapeuta quem tenha feito realmente assim, pelo menos um curso que tenha reconhecimento do MEC, Sim. como é uma pós-graduação, né, da gente, é psicologia transpessoal, uma pós reconhecida pelo MEC. Então, isso está tramitando no Senado. Mas o fato é que ainda não temos essa definição, né? Então, acaba tendo essa questão realmente assim, de que essa responsabilidade do profissional passa muito pela ética da própria Sim. pessoa. Como você, por uma ética própria, você pensou, eu vou, né, vou me aprofundar, vou me desenvolver, vou conhecer sobre psicologia para poder lidar melhor e ter uma melhor contribuição, né? Isso. Então, que legal, que ponto fundamental esse. E você trazendo também isso assim, né, que o que você não sabia quando começou a pós, né, é que te transformaria tanto, né? E pela questão da prática, né, Lu? Porque realmente uma pós como a nossa, especialmente em psicologia transpessoal, a teoria é consequência, né? Então, Sim. primeiro vem a prática, primeiro vem a vivência, e a partir da sua experienciação, né, consigo próprio, dali, dali você desenvolve e você aprende a teoria e você compreende melhor a teoria, né? Então, Aham. não é? Então, a prática realmente ela transforma né, uma proposta como essa, ela realmente transforma. Isso me fez lembrar daquela música que diz assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender, né? Isso. Então, então esse é um curso em que se aprende a lição, né? Você sai daquela coisa intelectual só teórica, porque a prática é que ensina, né? Você aprende com todas as suas É. células. Tem alguma aluna que me falou isso, que na pós em psicologia transpessoal a gente aprende com as células, né? Interessante, é bem isso. Ah, legal, bacana, bem bacana. E uma outra coisa interessante que você compartilhou aqui, né, dos seus atendimentos hoje.
Você falou que, assim, você faz, assim, de acordo com o fluxo do que está acontecendo, sem ter aquele protocolo rígido, né? É, Aham. e isso me fez também pensar o seguinte: você sabe que quando a gente. É necessário muita técnica para ir além da técnica, né? Isso, sabe, grandes músicos dizem isso, que para poder realmente criar a arte, você precisa ter muita técnica antes, sabe? Né? Para Aham. saber o que você está fazendo e poder ter a liberdade de criar, né? Então, você falando isso também me trouxe, assim, de que essa arte de levantar as antenas, né? Conectar com o campo da intuição, que também é uma coisa que a gente desenvolve muito na psicologia, Uhum. né? Verdade. Isso transforma a prática profissional em arte, não é? Sim, verdade. Achei É bem legal verdade. de É, ouvir isso. é aprender a se conectar com a nossa centelha divina mesmo, né? E colocar em ação, assim. E eu entendo, né? Eu falo assim, eu precisei desse caminho. Eu precisei começar lá, meu primeira formação mesmo foi barra de Axis, né? Depois eu fiz mais um monte de curso do Axis. Hoje é muito raro eu aplicar barra de Axis, é só se alguém me pede mesmo, né? Então, assim, hoje eu entendo que eu precisei, e aí era aquele negócio, bota a mão ali naquele ponto, depois daquele, sabe? Era tudo assim seguido. Quando eu comecei as primeiras técnicas ali da pós, assim, era lendo a folhinha para seguir o roteirinho. Hoje eu já consigo perceber com base naquilo que a gente viveu, fazer um mix do que é importante, necessário naquele momento para atingir. Porque às vezes está indo por um caminho, eu vou lá trabalhar a criança ferida e daqui a pouco eu percebo que tem que trazer a brincalhona junto e aí conectar as duas, trazer o selfie. Enfim, eu vejo que momento eu consigo perceber assim, que momento a informação que a pessoa está precisando, não mais com um roteiro, mas um dia eu precisei de um roteiro, sabe? Para eu chegar no que nesse momento de conseguir fazer a leitura do campo, perceber o que a pessoa está precisando ali agora para fazer a mudança que ela precisa para ela se sair melhor da sessão, né? Que eu também falo muito assim que não sou eu não sou a mágica da vida da pessoa, então eu não sou eu que faço a mudança acontecer. Não vai ser uma hora, minha sessão é uma hora e meia de sessão não vão mudar a vida da pessoa, mas o que ela faz depois do que ela aprende com aquela uma hora e meia de sessão, pode ser transformador, né? Mas é a mudança toda a pessoa que faz, né? Eu sou só uma facilitadora dessa consciência. Então, eu acho. É muito gostoso. Hoje eu vejo que encontrei meu propósito mesmo, né? Quando eu penso assim que se hoje ganhasse na Mega e tivesse milionária, eu continuaria atendendo tranquilamente tanto atendendo quanto fazendo orgonites, né? Que é minha outra paixão, assim, eu conecto super com isso. Eu penso assim que, tipo, as duas coisas, mesmo com a conta recheada, eu estaria fazendo ainda, porque realmente me faz muito bem, sabe? Me faz sentir útil no planeta, me faz sentir contribuição, faz sentir meu campo brilhando mesmo. Então é isso que hoje eu me sinto muito mais leve. A outra, por isso que eu falo, quem me conheceu antes de 2017, 18, não tem noção de quem eu sou hoje. Assim, é outra pessoa em todas as áreas da minha vida. Que lindo, Luan. Eu vou dizer assim, eu amo receber os alunos formados aqui com a gente e ver isso. Isso é muito gratificante também, assim, né? Pro lado de cá. Sim, com certeza, imagino. E essa era a minha próxima pergunta para você, que você já começou a falar dela agora um pouquinho, né? Que você diz assim que se sente agora completamente conectada com o seu propósito de vida, né? E a pergunta ela é assim para você explicar mais, né? Trazer um pouquinho mais para gente, que agora já, né?
como especialista formada em psicologia transpessoal, como é que a psicologia transpessoal te ajudou nesse alinhamento com o seu propósito de vida e a desenvolver a sua prática autoral transpessoal, assim, sabe? Do seu jeito original. Ela me ajudou porque eu acho que foi já um pouco de tudo que eu falei aqui antes, né? Assim, no sentido de que eu me conheci mais, eu consegui trabalhar mais a mim mesma, né? Aí, nessa transformação, eu fui percebendo o que fazia sentido para mim, o que não fazia sentido, com o que eu me conectava de trazer, né, para os meus atendimentos. E aí isso foi mudando, então, os meus atendimentos, porque é uma mudança de dentro para fora, né? Então, assim, eu fui mudando, e aí os meus atendimentos foram mudando, os meus resultados, tudo foi mudando, né? Tudo foi proporcional, assim. Então, a psicologia transpessoal me ajudou nesse processo de me conhecer, me transformar e, por consequência, mudou meus atendimentos, mudou a forma de eu entregar para as outras pessoas também. Maravilha. Ok, muito bom, linda. E também, né, trazendo aqueles roteirinhos que algum dia já foram necessários. Tem isso também Sim, que eu queria falar contigo, né? Interessante isso assim que você traz, né? Que a gente falou de além da técnica, né? Mas que você trouxe isso também assim, realmente faz parte uma fase porque a gente entrega, né, na pós, para quem está assistindo a gente, né, não sabe ainda, a gente entrega todos os roteiros didáticos de todas as técnicas terapêuticas, né, ou para aplicação em empresa, ou em escola, ou em terapia. Tudo que a gente ensina vai no roteirinho didático, né? E como eles são necessários também, né, Lu? Até para que depois sim, você crie porque o objetivo é que depois você crie em cima, adapte, sim. crie, né? Ou seja, que isso se transforme numa prática viva para você, né? Aham. Mas, E é o que está acontecendo. sendo, né? Hoje realmente eu consigo adaptar a necessidade do que eu quero, aonde eu quero atingir, por que caminho eu quero ir, é bem interessante, assim. E eu acho que isso é questão da gente ir treinando e se permitindo, experimentando e se surpreendendo. Sim, é muito lindo. É uma aventura essa jornada. Sim. Eu acho legal de comentar, porque às vezes pode ter até algum aluno, né? Ou aluno da pós que pode ficar pensando assim, ai, será que eu posso fazer diferente? Como é que funciona aqui? Eu sinto que precisaria mudar alguma coisa. E tá lá naquela sensação que era eu no início, assim, de ter que fazer as coisas engessadinhas, de ter que fazer daquele jeitinho, porque senão vai dar errado. E não, sabe? Pode ser mais leve, pode ser mais fluido. Usa aquela ideia como uma inspiração, mas não necessariamente um roteiro. É só um caminho, né? Só uma sugestão de caminho, assim. Isso, nossa, tem feito uma diferença enorme para mim. Sim. E tem Mas foi vários. importante estudar todos eles. É, e também varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem várias formas de jeitos, né? Sim, com certeza. De preferir trabalhar isso também, né? Especialmente no início, quando a pessoa ainda está aprendendo, Com né? certeza. Eles são importantes porque eles trazem todo um desenvolvimento daquelas 7 etapas, né, Lu? Que a gente Uhum. na psicologia E isso transpessoal traz segurança, né? e traz segurança e ajuda também, vamos dizer assim, esses roteiros eles são feitos no sentido de ajudar para a transformação e para a transmutação daquelas coisas que estão precisando, né, dos conteúdos que estão precisando ser mobilizados. Sim. Mas uma vez que você entende essas 7 etapas de transformação da É. psicologia humana, então você pode começar a brincar realmente, a criar em cima.
essência, você entendeu o fundamento, né? Você não precisa ficar só reproduzindo aquilo, Sim, você não é? isso, Então, é isso mesmo, verdade. é, eu acho que esse que é o principal, assim, né? Que é Verdade. entender com mais profundidade o funcionamento. E aí É, você vira um autor de tudo que você for é. fazer. Legal, É, muito bom. com o tempo a gente vai integrando as 7 etapas e na nossa vida, né? É natural, assim. Identifica, desidentifica, transforma. Assim, transmuta, integra e. Isso. É, eu falo assim nas minhas sessões, né? Eu falo assim, olha, é orar e vigiar, é prestar atenção para tomar consciência do que tu está criando para tua vida e quem foi o autor, quem foi o responsável foi você, você criou isso, agora é você que vai ter que descriar. Então eu sou só, como falei, uma facilitadora para te ajudar nesse processo, mas o processo acontece pela pessoa, né? Eu acho que isso é bem legal, assim, de trazer essa consciência para o mundo. E isso é bem próprio da própria psicologia transpessoal, que É, é uma abordagem centrada na pessoa e na não no pessoa. terapeuta, né? Então, o Sim. objetivo é empoderar a pessoa da sua transformação, né? Isso. Inclusive, o terapeuta não vai interpretar pela pessoa, dizer o que ela, né? Mas ele vai sim, como você disse, favorecer que ela acesse dentro dela as informações vindas do inconsciente, né? E isso para E fazer seja seu próprio alquimista, né? que seja seu próprio alquimista, exatamente. Porque a partir daí ela se apropriando, sabe, aprendendo a fazer isso dentro dela, ela ganha alforria, É. né? É, de Uhum. verdade, tudo na vida dela Sim, para alcançar. verdade. Muito, muito bom. Ok. Lu, antes de iniciar, né, a pós em psicologia transpessoal, você era terapeuta e antes veio até de outra área, né, uma área de exatas, fez a Sim. graduação em engenharia e tal, né? É, quando você chegou na pós com a gente, né, você começou do zero a tua aprendizagem de psicologia transpessoal? Não, eu já tinha estudado um pouco antes, não assim com o nome psicologia transpessoal, eu fui conhecer psicologia transpessoal mesmo na pós, sabe? Quando apareceu para mim a oportunidade que eu fui me deparar com a psicologia transpessoal. Eu não conhecia dessa forma, eu já tinha experimentado até a psicologia tradicional, vamos dizer assim, né? Mas como desde criança fazendo atendimento, mas foi porque eu me identifiquei com tudo que eu vi que ia ser apresentado ali na ementa, né? Aí eu falei, não, principalmente porque tinha física quântica. Aí eu falei, então, a física quântica, então, eu já estudava. Eu já sabia que era importante olhar para minha criança interior. Eu já sabia que uma série de coisas que a gente viu ali na pós, eu sabia que eram importantes e que eu sou uma eterna buscadora. Eu acho que isso vai até meu último suspiro, eu vou estar buscando desenvolver, melhorar no processo ali de casca de cebola. Então, eu vi que ali era uma oportunidade assim, como se fosse um combo de ferramentas para eu poder ajudar as outras pessoas e a mim, né? Sim. Então, mas Isso, foi ali mesmo que eu fui estudar psicologia transpessoal, de fato, assim, pelo nome, eu não tinha contato, mas tinha contato com física quântica, com criança interior, com essas informações já antes. Eu já tinha noção de algumas técnicas, ferramentas que a gente viu ali, mas aprofundar foi ali. sim. Entendi. É isso interessante porque assim, tem pessoas, né, também que começam a estudar com a gente e dizem, principalmente terapeutas, né, porque nas terapias holísticas, elas trazem coisas, né, da psicologia transpessoal. E tem pessoas que vêm estudar com a gente e diz assim, eu não sabia
que se chamava psicologia transpessoal. Ah, sim. Né? Aham. Na verdade, dentro da psicologia, a abordagem transpessoal, ela é que dá fundamento para as terapias holísticas. Então, só que tem muita gente que é terapeuta holístico e que já teve acesso a determinados conhecimentos que são transpessoal, né? Mas não sabia que isso vem da psicologia transpessoal no sentido de estudo da psique, né? Assim, das ferramentas da psicologia, assim. Sim. Isso é bem interessante. Aham, É verdade. legal. Hoje, a maioria das vezes, quando eu me apresento, eu falo que eu sou terapeuta holística, porque foi a primeira identidade nesse sentido, né, desse universo transpessoal. Eu falo que holístico justamente porque faz a integração do todo, né, do holos, da corpo, mente, espírito, emoção, e e transpessoal que ajuda justamente a pessoa a buscar as respostas de tudo isso, de como estão todos esses corpos dentro dela mesma, né? Então, assim, é um é uma junção perfeita. Sim, sim. E a própria transpessoal, ela tem isso, assim, de buscar em todas as práticas, as ferramentas, unir todas as dimensões do ser humano também. Sim, ela é holística. Holística. É só para facilitar o entendimento mesmo, porque realmente transpessoal é uma palavra que não tá ainda no vocabulário comum, assim, o holístico tá mais do que o transpessoal. Então, para ajudar a pessoa a entender, eu acabo falando dessa forma. Só Isso. que, sim, o transpessoal é totalmente holístico. E essa comunicação é uma coisa importante de se trabalhar também, né? Porque, afinal de contas, para trazer qual é o significado disso para aquela pessoa, né? Entender realmente, é, entender, para ela ter a motivação de buscar o transpessoal, ela precisa entender o que significa isso, e essa comunicação é Verdade, importante, né? Ok. é verdade. E Lu, assim, a próxima pergunta, assim, em retrospectiva, né? Desse caminho todo de transformações, né? E de apropriação e de se transformar numa especialista em psicologia transpessoal, quais as dificuldades que você teve nesse processo, né? Porque às vezes algumas pessoas têm algumas dificuldades, outras têm outras, né? Então, assim, questões de se teve apoio familiar, se teve insegurança quanto a condições financeiras, muitas vezes, né? Ou que, com relação à transição de carreira ou de forma de trabalhar, né? Pouco tempo disponível, não sei, eu estou jogando aí um monte de possibilidades, né? Mas eu quero saber das tuas, assim, como é que foi o teu processo de lidar com essas, com eventuais dificuldades que surgiram, assim, para poder atravessar tudo isso. Graças a Deus eu sempre tive muito apoio. Minha mãe, inclusive, fez toda a pós comigo, né? Terapeuta também. Então, ela participou comigo de tudo. Meu pai sempre foi, quer dizer, meu pai, ele sempre apoiou tudo que eu escolhi fazer, né? Mas ele, quando eu fiz a transição, ele respeitou, não que ele apoiou, né? Ele sempre foi aquele que assim, tipo, tá, não vende computador porque vai que tu precisa de um computador bom ainda para voltar a fazer projeto, sabe? Era assim, acho que ele sempre teve uma esperança, tanto é que hoje tá lá, né, fazendo formação na área em técnico com 60, vai fazer 69 anos e voltou a estudar, e eu falo, agora as coisas foram pro lugar. Ele tá lá, na verdade, não dentro da construção, mas em projetos relacionados, né? Ele tá fazendo mecânica, mas voltou a estudar coisas da exatas que eu sempre achei que era dele e eu tava trazendo parte dele, porque ele tinha muito orgulho disso, né? Então, assim, hoje, o que eu vejo de desafio mesmo, assim,
Olha, eu nem sei se teve desafio, porque na verdade foi tudo fluido. Assim, eu acho que os maiores desafios foram conciliar calendário quando tinha aula e algum evento de família, só isso. Porque, Ai, na que bom. verdade, não teve muito, assim, não teve desafio, sabe? Para fazer. É... Foi bem fluido, né, Lu, para você? É, que maravilha. É muito bom isso também, claro. Também tem que reconhecer, né? Quando é uau, né? E isso é uma coisa interessante, porque sabe que é quando a gente está no caminho do nosso propósito, as coisas começam a fluir melhor, né? Sim, É, eu tenho, verdade. é, tem várias entrevistas também com pessoas, alunas formadas com a gente. Está me lembrando de uma entrevista com a Clarice, professora. Você conheceu ela também? Sim. Da minha É, turma? foi da tua turma. Eu estava aqui tentando me lembrar se foi da tua turma ou uma antes. Não, foi da tua turma. E ela disse assim que até que ela tinha um monte de preocupações, e principalmente com o financeiro, se vai dar, se não vai dar, porque tinha aquela restrição, né? E depois tudo foi se abrindo no meio do caminho da pós, tipo assim, e aí, sabe, até ela falou para mim tem uma entrevista com ela no nosso YouTube ali, né? Até se não desse, eu ia arranjar um jeito de dar, porque não ia mais querer parar. Ela disse, mas a verdade é que tudo começou as preocupações que ela tinha no início foram se diluindo no processo, porque ela foi se sintonizando com o caminho dela também, né? Sim. Então, Aham. isso realmente é uma coisa que acontece, assim, a gente tem esses relatos de que às vezes muita coisa que a pessoa no início pensava, nossa, como se fosse uma dificuldade, depois acaba, né, É, fluindo. com certeza a parte financeira, eu pensava no início assim, era tipo, tinha um valor de mensalidade ali que eu ia ter que dar conta agora que não estava no script até então, né? Uhum. E foi, até isso sempre foi fluir, os próprios atendimentos já foram pagando. É, você vê? E assim Né? você vai vendo coisas durante a pós que você já pode ir aplicando e pode fazer um rendimento Sim, com isso também, né? Quer dizer, sim, sim. a preocupação, né, de se preocupar, num, a gente tá lá, cabecinha lá no futuro e às vezes não tem, né, não tem Aham. fundamento para isso, assim. Enfim, bacana. Ok. E, bom, você falou assim que antes, né, de chegar para pós, você já tinha feito alguns outros cursos para buscar ser terapeuta holística, né? Sim. E quais foram, né, esses cursos que você fez antes? Quantos e quais foram? Assim, como é que foi a experiência? Na verdade, o primeiro curso que eu fiz, porque a minha primeira experiência, na verdade, foi um dia que a minha mãe me chamou para participar com ela de um atendimento dela, que ela ia fazer um processo, acho que era com cristaloterapia. E ela, Luana, quer vir me ajudar? Assim, ela jogou só para ver o que, que ia acontecer. E foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu não podia imaginar, assim, que ia ser tão legal querer ajudar minha mãe no atendimento terapêutico. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça isso. Eu lembro como eu me afamei muito mais feliz do que para ir para uma obra ou para um escritório. Eu lembro que eu fiquei, nossa, assim, eu fechei minha agenda e disse que eu tinha um compromisso muito importante, que aquilo, e eu vim saltitando pela rua como se eu estivesse indo pro, sei lá, pro melhor encontro da minha vida. E no primeiro atendimento, como esse cliente chegou, então vamos lá. Daí o que que aconteceu? Então, daí eu participei desse atendimento da minha mãe, que eu só tava entregando para ela as pedras que ela pedia. Foi uma coisa meio que assim, sabe? Assim. E quando terminou o atendimento, ela olhou para mim e disse assim: Como é que tu te sentiu hoje? Eu falei: Nossa, mãe, eu adorei isso. Achei muito legal. Ela falou: Tá, Luana, e se tu tivesse ganhando 100 mil na engenharia, se tu tivesse ganhando 1.000 aqui na terapia, o que que tu ia gostar? Eu falei: Nossa, se eu te responder de verdade, mãe, era 1.000 na terapia.
Aí eu falei, gostei, assim, legal de ganhar dinheiro fazendo isso, sabe? Fazendo o outro ficar bem, de fazer o outro se sentir melhor. Olha como a pessoa chegou, olha como a pessoa foi embora. Eu falei, nossa, gostei disso, sabe? Aí ela, tá, e aí ficou aquele negócio. Minha mãe já sabia o que que ia acontecer comigo, né? Era óbvio. Aí eu vivi um luto. Daí, na verdade, o que aconteceu foi que a primeira vez meu primeiro contato de fato com terapia foi eu fazendo a formação de barras de axis. Só que isso é uma experiência muito estranha, porque eu tive como se fosse um sonho lúcido, assim, eu tive um estado muito diferente de consciência, onde eu recebi barras de axis dormindo sem saber que era barras de axis. Uma mão botava, tinha uma mão que tocava a minha cabeça da mesma forma que nos barras de Axis, e dizia: tudo na tua vida vai mudar depois disso, como um mantra. E lá pelas tantas, eu acordei e eu dormia e aquilo continuava. E quando eu acordei, eu recebi um telefonema durante o dia dizendo que era para eu fazer o pagamento da minha inscrição, que eu estava inscrita num curso. Eu falei, mas como assim? Que curso é esse? Eu falei, nem faz sentido, nem conheço, nem sei o que é isso, nunca ouvi falar. Então, é uma técnica que a gente bota a mão na cabeça da pessoa e tal. Quando a professora me falou, eu falei, gente, isso aí aconteceu comigo essa noite. Então, assim, foi assim que começou. E aí eu não tinha dinheiro para nada, eu simplesmente cheguei em casa e falei, mãe, aconteceu uma coisa estranha comigo. Ela disse, então faz esse curso, Luana, então faz. Eu só disse sim, assim. Eu fiz o meu primeiro curso de barras de axis, daí eu cheguei, comecei a aplicar na minha avó, comecei a aplicar no meu avô, comecei a ficar impressionada com os resultados e fui fazendo em outras pessoas. E aí comecei a atender amigas, e aí daqui a pouco foi assim, através do barras de axis. Só que eu nunca vi, como eu já estudava da física quântica, eu nunca vi aquilo ali só como a técnica que foi me ensinada, que foi passada, multiplicada daquela forma que era o curso do jeitinho que era. Eu estava vendo mais o que estava fazendo na cabeça da pessoa, o que estava alterando, o que eu estava buscando sempre entender além. E aí depois eu fui fazendo outros cursos de Axis, fui fazendo outros cursos da Dulce Ferraz, de estruturação quântica da consciência, de tecnologia de Grabovoi, fui fazendo, buscando cursos nessa área, assim, cristaloterapia, eu fiz vários cursos. E aí fui tentando entender a lógica disso tudo, até que eu queria uma coisa mais ciência, assim, sabe? Assim, tipo, que tivesse outros nomes envolvidos, e foi onde eu fui parar na psicologia transpessoal. Mas meus primeiros atendimentos foram todos com barras de axis, depois entraram os orgonites, e aí eu comecei a fazer, a cada vez mais desenvolver a orgoniterapia, né? Hoje trabalho muito com orgoniterapia, associo tudo a orgonite e orgônica. Isso, para mim, tem potencializado bastante os atendimentos, mas, né, independente do atendimento, tem a organoterapia. Então, foi por aí. Na verdade, eu comecei através do Axis e dos cristais. E eu não parei mais, sempre buscando mais, mais. É bom, Foi uma né? série de. Né? Quantos recursos importantes. Ah, sim. Agora, eu me lembro você dizendo uma coisa bem interessante, bem importante assim também, que uma certa altura, né, da tua prática, assim, que você não queria mais trabalhar fazendo pela pessoa, né, arrumando a energia da pessoa por ela, né? Sim, isso. Mas que você queria poder ensinar para a pessoa como ela própria é, poderia, né, fazer essa Isso mesmo. harmonização, essa transformação. Esse é um E dos motivos de eu não ficar mais atendendo, assim, se a pessoa, se ela quiser uma sessão de barras, por exemplo, ok, eu faço, mas eu pergunto, qual é o teu objetivo com isso? Porque, assim, eu sei que tem bastante gente que pode servir assim, só que eu penso, assim, que, tipo, se tu vai pagar para ter uma sessão comigo e tem a oportunidade da gente fazer, trabalhar essa parte do consciente e fazer essa mudança de consciência, vamos aproveitar esse tempo para isso. Eu falo que eu não quero ser um posto de combustível para que tu venha aqui abastecer, mas que estarei disponível se quiser só abastecer também. Só ah, que eu acho que se a gente pode trabalhar o teu laboratório para te saber fazer a tua mudança,
eu vejo muito mais sucesso, eu vejo que eu estou sendo muito mais contribuição quando a pessoa está aprendendo a mudar. E eu fico muito mais feliz quando ela volta para uma sessão dizendo, Luana, aconteceu isso e eu fiz isso, e eu percebo que ela conseguiu dar conta de alguma situação sem precisar falar comigo, né? Isso para mim é muito mais resultado de sessão do que uma pessoa que vive vindo aqui porque precisa estar sempre em contato comigo, sabe? Assim, então eu Que é lindo. isso. É assim que eu Respeito. trabalho hoje. Porque, inclusive, assim, eu disse também em algumas lives aqui, assim, né? Essas técnicas todas, né, de terapias holísticas, elas são importantes, sim, para a harmonização, né, do todo o corpo energético, para o equilíbrio, para a pessoa se restabelecer muitas vezes de um mal-estar que está vivenciando. Isso é importante, né? É importante, tem Porém, se ficar nisso, é paliativo. isso. Não quero Porque trabalhar sintoma. você está trabalhando sintoma, né? Só que É, tem a psicossomática, né? Que é é, justamente, né? Quais são as causas por baixo disso tudo e como que ela pode ganhar autonomia nessa própria, nesse próprio funcionamento harmônico energético dela, né? sim. É isso É, mesmo. é, muito bom. Legal. Ok. E, bom, dito tudo isso, né? Me diga assim, a pergunta é, né? Valeu a pena você ter feito a pós em psicologia transpessoal e por quê? Ah, valeu. Tanto é que eu acho que todas as turmas depois de mim tenham pelo menos uma indicação minha, né? É, Sempre tem uma, duas, às vezes três aí na turma, ou que foram, fizeram sessão comigo, vivência comigo. Ali, depois eu fui dar aula também, né, na Foz, então ainda tenho os atendimentos que eu fiz de alunas, assim, então, assim, sempre foi uma troca muito linda, sabe? Eu fiquei muito feliz em poder ser contribuição para os alunos que vieram depois de mim, assim como foi muito bom para os meus atendimentos, com certeza, então, fez diferença na vida dessas pessoas que eu atendi, então, acho que é a reação em cadeia, é em né? Então, com isso certeza valeu a pena. aham, valeu. É lindo isso, assim, esse vai e volta do universo, né, Lu? Sim. É lindo. Não Uhum. fazer nada, né? Eu digo Verdade. assim, a gente propõe e Deus dispõe, né? Vai e Isso. volta o tempo todo. Muito lindo. Ok. E assim, com relação, eu sei que o investimento, né, para fazer um curso como esse, tanto de tempo como de dinheiro, é bastante grande, né? O que que fez com que você me desse esse voto de confiança? Foi querer. Foi escolher fazer a pós. E saber que quando a gente escolhe, onde a gente foca, a energia expande, né? Então eu decidi que ia fazer, decidi que ia ser bom, decidi que ia conseguir fazer, e assim foi. Então foi, na verdade, oi? Foi um voto de confiança para você. Foi! Foi, Isso é porque o melhor voto de confiança que você Foi porque na verdade, eu olhei e gostei, vi que fazia sentido pra mim. Eu falei, então eu escolho o que vai dar certo. Na real, foi meio que assim, sabe? Então, quando eu escolho o que vai dar certo, eu escolho o que eu vou conseguir pagar, eu escolho o que eu vou conseguir fazer, eu escolho o que vai ser bom pra mim. É assim que, como eu lido com a vida. Então, e aí na verdade, foi. Então na verdade, foi mais pelo que eu vi a longo prazo que poderia ter de benefício, né? e olha só, pessoal que está assistindo aqui, a Luana já deu a dica principal.
agora dessa live. Para mim essa é a dica principal. Eu escolho o que vai dar certo. Então deu. É isso, sabe? Aqui o teu poder livre, de livre-arbítrio, de criação. É ter consciência disso, né, Lu? E você já tinha essa consciência quando entrou, quando decidiu, Lu? Sim, sim. Muito bom. Já estudava sobre isso, daí eu já buscava, já buscava viver dessa forma, né? Isso é uma prática que eu faço hoje, assim, sabe? Muitas vezes que eu me vejo preocupada com alguma coisa, ou, sabe, eu identifico algum conflito, ó, para tudo. O que que eu decido? Isso, eu também. Não, eu decido Não dá isso. para dizer que eu também não preciso de terapia, preciso um monte de terapia. De vez em quando sou eu que preciso ir para marketing, de vez em quando sou eu que preciso de um help, e acontece muito. Mas assim, e que eu consigo o tempo inteiro estar consciente das minhas escolhas e escolher sempre o melhor? Não. Vamos ser verdadeiros, né? Só que, mas assim, eu percebo assim, tipo, eu tô boicotando aqui por quê? Qual é o meu medo aqui? O que que eu preciso limpar aqui em mim que tá prejudicando as minhas escolhas, né? Então, assim, no fim das contas é isso. Eu escolhi, eu passo o tempo inteiro percebendo quais escolhas eu tô fazendo, consciente e inconsciente, né? Às vezes a gente não sabe por que que a gente tá reagindo dessa forma, de alguma forma resistente, mas só de se dar conta que é tu que tá fazendo essa resistência já tá maravilhoso. Claro, porque assim como você faz, você desfaz, né, Lu? Você tem É, poder para isso aí. e é uma decisão. É. Isso é o mais lindo, é simples, não é complicado, né? É Aham. coragem de assumir, admitir essa simplicidade. Verdade. Nós temos medo, né? Eu digo assim porque no meu processo eu também identifico dentro de mim, sabe? Nós, seres humanos, aprendemos a ter medo do nosso poder de criação. Verdade. Mas é simples, né? A Glorinha aqui falando, ó, exatamente. Como é que é? Escolha Escolham. muito para esse curso. Ah, sim, escolham Maravilhoso. esse curso maravilhoso. Ó, pra Glória. É uma querida, meu Deus. E, Lu, quanto tempo depois de iniciada a pós, né, em psicologia transpessoal, você já começou a atender com as ferramentas que obteve aqui com a gente? E agora? Mais ou menos assim. Eu acho que logo que eu fui experimentando, assim, e eu fui vendo que tinha alguma coisa que eu já podia usar, dependendo do que a gente estava aprendendo, eu já ia aplicando, assim, de alguma forma, sabe? Sim, no processo de aprendizagem, É, sim, porque como eu já atendi, só fui adaptando. sim. Essa pergunta é para ficar bem claro isso, assim, também, sabe? Que não é demorado para ir se apropriando e já ir usando, né? O que que você vai aprendendo, já ir aplicando, já ir tirando os benefícios disso. Então, Sim, é uma coisa bem importante, assim. O quão prática é, e ainda mais que dentro do próprio curso, você tem que ir aplicando, né? Porque depois sim. vem estágio, onde você vai justamente aplicar, né? Muito É, bom. eu apliquei muito nas vivências que eu fiz. É, as vivências eram todinhas modeladas com, com as técnicas, assim, né? Mas eram todas com base no Ho'oponopono, trazendo essa consciência de ser 100% responsável. Nossa, foi muito especial. Eu ainda tenho vontade de fazer um novo ciclo daquelas vivências, porque foi muito fantástico. Foi mesmo, eu sou testemunha, eu estava lá em Lembra? outubro. Veio, né? Muito bom, Luana, muito bom. Foi Toda vez incrível. que eu faço um ciclo, já fiz 3 ciclos, né? Toda vez que eu faço um ciclo, é tanta transformação na minha vida
e na vida das pessoas, né, que participam, que eu fico assim, nossa, eu acho que eu quero um novo, eu quero um novo ciclo. Que a gente olha para todas as áreas da vida, limpando, né? É muito bom. Sim. Você sabe que assim, eu considero que a melhor forma, o caminho mais rápido de evoluir é ajudar outras pessoas. Essa nossa profissão é um Verdade, caminho muito rápido, porque você não verdade, vai ajudar pessoas sem se ajudar primeiro, não é verdade. verdade? E a É gente vai verdade. olhando e vai se observando e transformando dentro e transformando fora, assim, né? É, isso é uma outra coisa, né, Liana, que eu acho bem interessante de comentar, assim, que quando, óbvio, eu não sou melhor que ninguém, não estou longe de ser melhor, mas eu considero que eu já fiz um caminho que consigo hoje, assim como tá percebendo o campo, vendo o que aplicar, tendo consciência, isso eu acho que é uma das coisas bem importantes de falar, de o que tu tá atraindo para tua sessão. E o que aquela situação tem a ver contigo? Porque cada atendimento fala mais da gente do que do própria pessoa que tá vindo. Eu atraí aquilo para mim, né? O que eu tenho a ver com aquilo, assim? O que está ressonante aqui? Então, cada sessão é uma oportunidade de se olhar, se perceber, se conhecer, ver como tu lida com aquilo, né? Tá falando do outro, é pro outro, mas tem tanto de ti ali porque tá conectado contigo. Então, olha, cada atendimento, tem atendimento que eu saio, eu falo assim, eu saio tonta do que foi para mim, assim, sabe, de choque de realidade. É só estar atento. É só prestar atenção, se permitir também, né? Não é. Às vezes eu acho que tem muito terapeuta e eu não me incluo, não me excluo dessa, né? Assim, no início eu achava assim, a pessoa vem com os problemas dela. Não, ela vem com os problemas dela ressonante aos meus. Assim, alguma coisa tem a ver comigo. Então, assim, é uma oportunidade também. Cada atendimento é uma oportunidade de mergulho por outro ângulo bem interessante. Você sabe que você fala de atendimento e eu falo algo similar com relação a curso, né? Porque a minha prática Sim. hoje é mais de trabalhar com grupos do que o pessoal, né? Do que o individual. E com grupos, nossa, isso também é É. forte. Aí é mais potente ainda. É mais, aham. Quando eu tô com algum tema para trabalhar, tipo, eu vou trabalhar amanhã com um grupo, né? Eu já começo a. Tudo vai sendo mexido dentro de mim É, com relação àquele tema. É sim, louco, né? É muito louco. é Tá interessante assim. tudo conectado. Muito lindo isso, né? O dentro é fora, o fora é dentro. É muito lindo. Aham. E chegamos então na nossa última perguntinha, né? E na verdade, assim, é para pedir para você, então, deixar uma mensagem, né? O que que você tem de mensagem, de dica, de todo esse seu conhecimento, essa sua história, para quem quer descobrir o seu propósito de vida, desenvolver uma contribuição profissional autoral com as ferramentas da psicologia transpessoal, assim, quem está pensando, quem está querendo entrar por esse caminho, o que que você teria aí de mensagem? Que eu acho legal, assim, que eu acho interessante da psicologia transpessoal, né, da formação na psicologia transpessoal, é que ela se adapta a qualquer área da vida. No mínimo, tu vai fazer para ti mesmo, para que tu melhore, busque uma melhor versão de ti. Porque tu vai entrar no curso de um jeito, vai se deparar com um monte de situações tuas, sombras, crenças, limitações que vão ser transformadas, tomar consciência e vai estar diferente, né? Sai diferente. No mínimo isso. E fora que tu consegues adaptar em qualquer área. Então, assim, nós tínhamos colegas de tudo quanto é área, assim, eu já era terapeuta, mas tinha de tudo quanto é área, né? Tinha do direito, tinha da área mais empresarial, tinha de área de fisioterapia, dentista, tinha de tudo. E, na verdade, assim, todas as áreas, elas podem ser vistas com essa
visão transpessoal, né? Assim, a gente pode adaptar e trazer as ferramentas para o universo que for, porque tudo é holístico, está tudo integrado e precisa ser visto dessa forma. Então, eu acho que é uma possibilidade de expansão de consciência, independente da área que for. E isso é ótimo. É verdade, e assim, complementando, é por isso que a gente diz muito do seu, da sua prática autoral transpessoal, né? Sim, Porque tem a ver com isso que você está falando, assim, vamos dizer, a pessoa é da área de direito. Aí tem a ver com tudo isso que a gente conversou aqui nessa entrevista, né, Lu? Então, sim. se apropriando das ferramentas, das técnicas, da psicologia transpessoal, você vai poder criar com isso, adaptar com isso, né? E aí, por isso, dentro da própria pós, a gente te ajuda, né? Tem uma monitoria individualizada para te ajudar nesse passo a passo de como é que eu aplico tudo isso para minha área profissional, né? Para as pessoas com as quais eu trabalho, para esse objetivo que eu quero, né? Aham. Porque a transpessoal é transdisciplinar, né? Também. Sim, é isso mesmo. É, muito legal lembrar Transdisciplinar. disso. É bem legal lembrar disso, assim. E para quem está nos assistindo, eu quero dizer que aqui na descrição também do vídeo que vai ficar gravado, tem ali o contatinho, a gente vai marcar a Luana para você poder visitar também, né? O que a Luana anda aprontando ali na página dela, poder Sim. seguir a Lu também, né? E quero convidar você a ir lá no link da nossa bio, clica lá, conhece mais a respeito desse curso maravilhoso que é uma formação e é sobretudo uma transformação, né? Em psicologia transpessoal. Ali tem um vídeo em que eu explico junto com o Jonathan quase praticamente tudo, né? Tem também escrito ali na página, muitas informações, então vai ali no link da bio, vale muito a pena você dar isso, esse passo para a sua vida, certo? E é isso, e eu quero muito agradecer você, Lu. É como eu falei no início, assim, o meu coração fica imenso, é uma satisfação muito grande. Eu tenho você como uma irmã, assim, de coração, Ah, sabe? Muito gostoso te receber para tudo que a gente faz junta. que bom. Também fico feliz. Te Gratidão. agradeço a confiança, a oportunidade. E seguimos juntas, seguimos nos falando. Certo, com certeza. Gratidão a você que estava aqui nos assistindo, né? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Coloca nos comentários, dá um like aí. Também a gente daí vai ver todos os comentários, responde, tá bom? Tá Beijo, joia, gente. então. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.